Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui os nossos recados de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e demais vídeos do nosso canal, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também sempre acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você encontra sempre uma infinidade de ferramentas, conteúdos, né, e muito conteúdo aberto também para todo o público, como é o público iniciante. Né? Então, esse ano, inclusive, a gente lançou o Guia Essencial de Fundos Imobiliários na sua versão 2021. Então, vá lá no nosso site e faça o download. Também sempre fique ligado na nossa área educacional, que sempre temos novidades para você. Bom, o nosso convidado de hoje é o Diogo Arantes, que é parceiro aqui do Clube FI e consultor de investimentos. Tudo certo aí, Diogo? Tudo certo, Thiago. Obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz aí de participar e tentar contribuir um pouco com o meu conhecimento aqui para o canal de vocês, que realmente faz um ótimo trabalho aí. Obrigado pelo convite. Bom, Diogo, a gente que agradece aqui a tua primeira participação aqui no nosso programa, né? E fazia um tempo, né, que a gente já estava agendando isso. O Diogo, de qualquer forma, também já concedeu uma entrevista lá no GRI, né? Foi. O Ricardo, o Rodrigo me entrevistou lá no GRI para a gente falar, inclusive, desse tema aqui, só que agora a gente vai conseguir falar um pouquinho mais abrangente, né? E até para falar, eu acompanho o clube há muito tempo, eu sou assinante, inclusive, até antes de ter essa parceria, assim, como consultor mesmo, eu utilizo muitas informações, então aqui a gente está bem em casa. Não, com certeza. Então, quem quiser até assistir essa entrevista, uma entrevista pequena, mas faz parte de uma série de entrevistas que a gente fez com uma série de convidados lá e palestrantes do evento GRI que ocorreu lá em São Paulo no ano passado. E nós vamos falar exatamente desse tema que o Diogo já tinha falado nessa entrevista no GRI, que é um assunto diferente de fundos imobiliários, mas o Diogo vai falar aqui que algumas semelhanças. Eu acho que você que é investidor de fundo imobiliário vai começar a se interessar também, que é o FIPE e o FIPINFRA. Né? Mas antes de falar do FIPE e do FIPINFRA, eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência profissional, principalmente passando, né, por o que você estudou, trabalhou, porque eu sei que você era especialista na parte mais de crédito, né, imobiliário. Exato. E como é que você chegou a se especializar exatamente no FIPE e no FIPINFRA? Ah, legal. Bom, eu comecei minha carreira como engenheiro, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação. Até por isso o mercado de infra não é uma novidade para mim. Então eu vivi parte do que eu estou estudando agora, não em termos de números, mas em termos. Aí depois chegou um tempo na minha carreira que eu decidi voltar para o mercado financeiro. Já investi há um certo tempo e decidi começar esse caminho. E aí eu fui ser assessor de investimento e acabei sendo convidado por um colega para ser diretor financeiro de uma Servicer. Para quem não conhece Servicer, a Servicer é uma empresa que ela trabalha junto com a securitizadora para monitorar o crédito. Então a gente ficava garantindo o crédito, inclusive eu trabalhei numa das maiores Services aí, trabalhava muito com multimercado, então, multipropriedade, desculpa. Então era uma das maiores, é a maior service que trata desse assunto, que é parceira aí de uma das grandes securitizadoras do mercado em relação à multipropriedade. Então eu tive essa experiência, fiquei mais ou menos 1 ano e meio lá, depois eu saí para montar algumas outras estratégias, inclusive montar uma empresa de consultoria, onde eu estou aqui, inclusive como consultor mesmo, eu tenho uma parceria justamente com o Clube FI. Se vocês entrarem lá no site do Clube FI que o Thiago falou, eu sou um dos consultores que aparece lá para a gente ter essa parceria aí antiga. Então foi mais ou menos esse caminho. E aí foi natural que eu começar a estudar alguns mercados. Eu estudava um pouco de REITs, né? E aí nos REITs você tem vários segmentos, posto, gasolina, coisas que aqui no Brasil não tem. E um dos segmentos que me atraía muito era o segmento de energia, o segmento de transmissão, né? Que aqui no Brasil veio classificado para o FIPE. Então eu vi um ativo que tinha uma característica interessante. Ele era um ativo um pouco diferente de uma ação,
porque ele já estava, ele só tinha aquele produto, né? Então era uma linha de transmissão mesmo, que é ele consegue gerar muito caixa, a gente consegue depois explicar um pouquinho qual que é a vantagem em relação a isso, e é muito parecido, inclusive, com o ativo de tijolo que a gente conversa com o fundo imobiliário. Então, chegando nisso, eu comecei a estudar, eu já entendi um pouco da base, porque para entender um pouco o mercado de energia, você tem que entender um pouquinho do que é o que é a Câmara de Comércio, o que é o ONS, quais as partes do regulamento. Então, como eu já entendi um pouco desse calabouço e sabia das dificuldades, por exemplo, como eu trabalhei como engenheiro mesmo, eu sabia aquela questão de programar relé e tudo mais, então eu sei das dificuldades que é uma operação de uma transmissão, e também consegui ver os benefícios financeiros dela, porque as margens, como diretor financeiro também eu olho, a gente tinha uma margem, uma empresa, cada empresa tem de um tipo, né? E as margens de empresas de energia são espetaculares, assim. Então, você conseguir captar isso no mercado que é voltado para a renda, eu achei a ideia extraordinária, ainda mais quando você pega bons projetos, então você pode pegar excelentes TIRs e excelente IPCA, assim, enfim, é uma coisa que você consegue pegar em TNB, mas muito mais base points do que você pega hoje em dia em tijolo, com uma característica, às vezes, melhor, eu posso até dizer, nesse sentido. Acho que eu respondi. Não, com certeza. Já foi até além de algumas coisas que a gente vai tratar de forma mais detalhada, né, Diogo? Bom, interessante, até você falou, né, a tua experiência nessa parte da service, né, que que muitas pessoas não conhecem. É bom porque agora todo o mercado está muito focado aí nesse tipo de fundo de recebível imobiliário, especificamente esses de multipropriedade, né, a gente vê isso lá sempre, eu sempre comento aqui, né, dos fóruns aqui do Clube FI, que são os fundos sempre mais comentados, né, e muitas vezes o cotista não tem ideia da estrutura que tem por detrás de um fundo como esse, né, é muita gente trabalhando, né, mas vamos lá, então, o que é exatamente, né, um FIPE e um FIP Infra para a nossa audiência poder entender e começar a se interessar por esse tipo de fundo? Bom, em 2007, foi criada uma lei para incentivar um pouco esse mercado. Já existia uma estrutura, né, até pela CVM 460, já existia uma estrutura de FIP. FIP, na verdade, é Fundo de Investimento em Participação. Ele é um fundo com a estrutura, com o calabouço CVM, que investe em participação acionária. Então, a diferença de um FIA seria que o FIA compraria ali umas ações de empresa aberta. O FIP compra empresas SPEs e tudo mais. Então já tinha esse mercado, e aí começou a querer se incentivar. Naquele momento tinha muitas empresas que estavam vindo para o Brasil, né? E o mercado queria assim disponibilizar um tipo de veículo para fazer isso. E aí criou-se essa lei. E aí a lei ela criou dois tipos de veículos que teriam isenção e benefício fiscal, né? Ou seja, não paga imposto nem na venda, nem na compra, tem um benefício fiscal muito grande. E esse foi o FIP-IE e um que também chama FIP-PDIE, que é o Fundo de Infraestrutura e o de Pesquisa. Então, foi naquela época ali do PAC e tudo mais que o Brasil queria realmente acelerar e que o mercado de capitais ajudasse a aceleração, né, dessa infraestrutura. A gente sabe que o Brasil sempre foi muito carente com isso, então foi nessa estrutura que fez. Agora, em 2017, mais ou menos, se eu não estou enganado, criou-se a CVM 578, que pegou a 460 mais um monte de outras regras e simplificou e deixou melhor o produto. A partir daí, o mercado deu uma crescida maior. Então, o que é o FIPE? São basicamente uma estrutura de fundo que investe em ativos. A grande questão é que eles têm um segmento próprio. Por exemplo, um dos segmentos é o segmento de energia. Dentro de energia, os dois maiores segmentos que a gente vê são os segmentos de geração e o segmento de transmissão. A gente não tem distribuição, até se você for olhar como lida com muito consumidor, a contrapartida começa a ficar ruim, não existe tanto investimento em infraestrutura nesse sentido, apesar de até precisar, mas os FIPs e ES ficaram mais focados nisso. Um outro mercado que surgiu
também foi o mercado de portos, né? O Brasil também precisou acelerar por conta da exportação esse mercado, e aí esse veículo também ajudou a fazer isso. Um terceiro veículo que agora está sendo criado, ainda não tem nenhum FIPE exatamente desse segmento, mas com com os últimos adventos do mercado de saneamento, né? O marco de saneamento aconteceu o ano passado, e agora a gente já tem mais estruturas para fazer. A grande questão aqui, por que o mercado gosta tanto de transmissão e de geração, e até de portes? Porque transmissão e geração, ela tem uma contrapartida muito boa, que é uma contrapartida praticamente federal, né? Então, o risco que você corre da dívida é muito baixo, então justifica o investimento. Além do que, a gente vai estudar um pouquinho nas estruturas de capital desse FIPE, e você vai ver que o mercado é muito alavancado, só que tem muito incentivo governamental dos bancos de desenvolvimento, né? Então, a questão foi criada essa ideia, esse tipo de ativo que comprava essas linhas, e se você for olhar, parte desse ganho é meio que regulamentado pela própria ANEEL. Você tem spreads de 400, de 300 base points de ativos do NTNB, o que normalmente é muito maior do que o próprio ativo. Um outro detalhe aqui, aí fazendo um pouco diferente, o mercado já tinha criado uma lei também, que é a Lei 12.431, que é de debêntures incentivadas. Essa lei 12.431, que é de debêntures incentivadas, ajudou várias empresas também a emitir dívida para captar esse tipo de mercado, né? O que é o FII Infra, então? Enquanto o FIPE é um ativo que você toma ali uma participação, né? Você está ali no equity praticamente, tem como você fazer de dívida também, a gente vai explicar um pouquinho a diferença. Mas basicamente, ali no FIPE você está um pouco mais ligado à operação. Enquanto isso, o outro ativo você toma a dívida. E foi basicamente isso que o FII Infra é. Então o FII Infra, na verdade, é aquele fundo CVM 555 é mais ou menos a base dele, que era aquele fundo de debêntures incentivadas que você poderia comprar. A grande questão aqui agora, o FII Infra veio com um padrão de fundo fechado, né? Para quem acompanhou o mercado agora no Covid, viu que deu algum tipo de problema. Então, assim, falando um pouquinho do FII Infra, o FII Infra surgiu um pouco diferente. Ele surgiu, ele é um fundo que compra debêntures incentivadas, né? E essas debêntures incentivadas são aquelas debêntures da Lei 12.431. Então, esse seria a estratégia. Por que, então, você entrar por que não comprar aquele fundo aberto que você tem na sua corretora? A vantagem de um fundo que é negociado por bolsa é porque os fundos fechados não obriga o gestor a vender boas operações. Então, o mercado, e eu acho que o sucesso dos fundos de CRI mostra que fundos fechados que compram ativos de renda fixa ficou muito bom. Então, é esse parênteses que a gente vai fazer aqui. Porque o FI de CRI deu tanto sucesso que todo mundo falou assim, qual que é o problema do fundo aberto? E quem acompanha o mercado de crédito vê que dá problemas às vezes. E dá problemas, e o que acontece? O gestor normalmente vende as posições mais líquidas, que normalmente são as melhores. Então o fundo começa a ter um carrego ruim, porque o seu amiguinho, o seu coleguinha aqui, quis sair do fundo. Num caso de um fundo fechado, não tem essa questão. O preço pode cair, mas você tem que achar uma contrapartida. Mas se você quiser ficar no fundo, cara, você vai ficar com o mesmo. Então, o sucesso dos fundos fechados, para mim, trouxe essa estrutura de CVM de fundos de debêntures incentivadas para a carteira aberta, aproveitando também esse mercado de infraestrutura que é baseado nessa lei. Então, não sei se todo mundo sabe, mas existe um percentual que é ideal para você poder. Então, tem empresas que emitem debêntures normais e debêntures incentivadas, porque ela tem que estabelecer várias regras, não é só para infraestrutura, ela também tem um percentual máximo. Então, se você pode ver que tem empresas que emitem debêntures incentivadas que vão para um FII Infra e emitem debêntures normais que vão para um FIPE também. Então, é uma coisa um pouco mais complicada isso, mas o que eu quero te explicar é o seguinte. O FIPE, o FII Infra, ele é basicamente um FII de papel, que, na verdade, ele é um fundo de investimento que compra debêntures incentivadas.
alguns fundos que já estão se posicionando no mercado, estão se posicionando comprando debêntures, por exemplo, de empresas de energia, de empresas de porto, que é semelhante justamente ao que a gente tinha no FIPE. Só que tem que deixar muito claro que essas regras, eles nem sempre compram direto, às vezes eles compram através de um fundo de investimento, mas é basicamente isso. Então, o FII Infra é basicamente um FII de papel, um FII de papel, né? E o FIPE, ele tem uma estrutura meio que mista, né? Porque você pode comprar debêntures desde que elas não sejam aquelas 12.431, mas você também tem. Mas a maioria que a gente está vendo agora são estruturas onde você realmente compra participação nessa SPE, que é uma transmissora, que é também uma geradora de energia. Bom, interessante, Diogo. Então a gente pode fazer até esse paralelo aí com o mercado de fundos imobiliários. O FIP Infra seria então o equivalente, né, ao nosso fundo de papel, que a gente chama, né, o fundo de recebível. E o FIPE seria o tijolo híbrido, vamos dizer assim, né, porque ele também pode ter, como você falou, também algum tipo de papel, né, enfim. E quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, a gente já estudava e já via, né, no mercado os FIPs. Como você falou, o FIP é Fundo de Investimento e Participações. Então, nunca tinha visto o FIP ainda listado, né, mas tinha já FIPs, principalmente FIP. O FIP é o veículo de investimento no Brasil, por exemplo, onde se chamava aqueles fundos de capital de risco, né, então empresas de tecnologia. Eu já vi FIP florestal, FIP que só investe em telecomunicações, coisas bem específicas, né? Mas são fundos não listados, né? Então, qual que é a diferença desse FIP, do FIPE e do FIP Infra? Basicamente, a possibilidade de ser listado ou as normativas são bem diferentes? Não, as normativas são um pouco diferentes, sim. Eles têm mais uma regra para atender para poder participar. E também tem uma questão de segmento, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes é os segmentos que o governo quer beneficiar. Então, o governo quer beneficiar, por exemplo, a área de inovação e desenvolvimento, com aquele P&D, e também as áreas de energia, transporte, água, saneamento. Ou seja, ele quer incentivar esse tipo de área. Um outro FIP que é muito conhecido, que talvez o pessoal não sabe, que o mercado de fundo imobiliário adora, existem FIPs, né, que desenvolvem ativos, né, imobiliários, né? A maioria das estruturas que os gestores utilizam para desenvolver hoje em dia são estruturas de FIPs, que elas conseguem ser mais fácil de entrar e tirar o capital, né? Então, qual que é a grande diferença? Para mim, é uma segmentação que foi devida na lei. Então, se hoje em dia, se você conseguir encaixar numa segmentação de energia, você tem todo esse incentivo de não pagar na amortização e também não pagar na venda da cota, né? Que é diferente do FI, que você paga aqueles 20% ali se você tiver uma alienação positiva. Sim, interessante. Não, como você falou, né? Eu citei aqui alguns tipos de segmentos, claro, né, tem muitos FIPs que são 100% imobiliários, né? Então, além o investimento imobiliário no Brasil tem dois grandes veículos de fundo, né? O fundo de investimento imobiliário e o fundo também de investimento em participações. E qual que é o perfil do investidor que pode investir no FIPE, no FIP Infra? Porque a gente sempre fala no fundo imobiliário que é extremamente acessível. Não, com R$100 lá você vai no mercado de bolsa e acessa lá o home broker, abre uma conta na corretora, custos baixíssimos. E como é que funciona o FIPE, FIP Infra também? Então, negocia em mercado de bolsa. Quem que pode acessar esse tipo de fundo? Bom, qualquer pessoa pode acessar. Os FIPS e ES ainda estão com uma trava. Qual que é a trava? Eles podem ser negociados, mas hoje em dia, a gente imagina que isso deve logo acabar, mas hoje em dia só investidores qualificados. Os FII Infra não tem essa limitação. É para investidores gerais, né? Então, um dos benefícios que a gente vê isso é que o FII Infra ele já tem um público geral. Em termos de preço, foi uma das outras coisas que você colocou, eles estão mais ou menos seguindo o padrão dos fundos imobiliários. Estão ali na cota base 100, né? Então você vê, tem o XPID, que recentemente foi lançado, tem um fundo também da
da Capitânia, a maioria desses fundos estão vindo com uma precificação também base 100, até para ficar mais fácil do pessoal entender e comprar. A única coisa que talvez complique um pouquinho para esse investidor é que não existe a mesma regularidade e aquela dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles têm que distribuir, todo mundo sabe, 95% do resultado em regime caixa até um semestre. Essa obrigação, os FIPs IES e o FIINFRA também não tem. Então, alguns ativos de FIPs IES se posicionaram como bimestral, alguns ativos se posicionaram como trimestral e alguns ativos se posicionaram quando dá lucro ou alguma coisa assim. Então, ainda não tem uma regularidade na distribuição do resultado, né? Isso também é uma coisa que o investidor e o cotista tem que ficar de olho. Então, Diogo, você já tinha falado então de uma semelhança, que era a questão de isenção de imposto de renda, né? A isenção é no dividendo ou no ganho de capital? Como é que funciona isso? Tá, isso é uma pergunta bem interessante e bem importante. Os FIPs e IES, e inclusive o FIINFRA, ele tem basicamente o mesmo tipo de legislação. Ambos, você não paga imposto pessoa física, e aí não tem aquela regra, tem umas regras de 40%, que é um pouco diferente de FII, mas para pessoa normal, vamos lá, quem não compra muita cota, você tem isenção tanto no rendimento quanto na venda. Ou seja, se você vendeu mais caro, não precisa pagar imposto. Um detalhe que é muito confuso para as pessoas é que, se você vai olhar no seu SEI, quem acompanha o mercado sabe o que é o SEI. O SEI é o lugar da B3 onde você consegue ver os informes. Os fundos imobiliários, na verdade, você não recebe dividendo. Lá está escrito rendimento, até por uma questão de normativa. Os FIPs e os FIINFRAs, eles pagam também a amortização. O rendimento, isso confunde muita gente. O rendimento, na verdade, é um rendimento, mas ele chama a amortização. Então, muita gente que sai do mercado fundo imobiliário, chega, mas Diogo, se eu pego essa amortização, eu tenho que abater do meu valor médio? Bom, duas coisas que eu já falo. Bom, você exatamente não precisa calcular o valor médio. Por quê? Porque se você vender mais caro ou mais barato, você não vai pagar imposto, então para que você carregar o médio? E mesmo que se você carregue o médio, sei lá, a lei muda, alguma coisa assim, mesmo que você carregue o médio, essa amortização ela é simplesmente um rendimento. Né? A gente tem conversado com alguns players, eu falei assim, cara, tudo bem. Como no final, não sei se o pessoal entende, mas um ativo de transmissão, ele é uma concessão limitada. Então, é um ativo que você compra aqui, mas no final você vai receber todo o seu dinheiro mais o lucro de volta. E é uma concessão de 30 anos. Então, o pessoal... o que eu perguntei pro pessoal foi o seguinte, beleza, mas e quando vier a amortização, que é realmente o principal? Eles falaram que eles vão fazer a distinção, mesmo sendo os dois chamados oficialmente de amortização, tá? Então, oficialmente os dois chamam amortização, mas é muito fácil para ele definir o que é rendimento, o que não é. Então, para quem está vindo nesse mercado e começa a olhar o SEI e ver que é amortização é simplesmente a nomenclatura que foi usada para essa distribuição de rendimentos dos FIPs e IES. Bom, muito confuso, né? Não, esse detalhe é importante, né? Você falou, né, da amortização sempre gera confusão. Então, ao contrário da maioria dos fundos imobiliários, que é prazo indeterminado, né, você pode ficar o resto da sua vida, vamos assim, cotista daquele fundo, apesar de ser longo prazo, como você falou, né? Se você comprar um FIP-E ou FIP-Infra no começo, somente o FIP-E, né? No começo, você teria lá 30 anos, né? Porque são projetos de infraestrutura, são projetos aí de muito longo prazo. Mas então ele tem um prazo determinado, né? Lá no final, quando a concessão acabar, é feita essa última amortização, que é a entrega final do restante do dinheiro do investidor, e o fundo é encerrado? Eu vou explicar um pouquinho. Aí, as duas estruturas lembram um pouquinho de fundo de CRI. Como é que é fundo de CRI? Entenda esses 30 anos de prazo como se fosse um prazo de um papel.
que eu quero falar com isso? O fundo pode ser indeterminado, mas ele pode reter o principal e reinvestir. Então, ele pegou aquele projeto todo, se ele tiver outros projetos, parte do principal ele pode reinvestir, que é a mesma estrutura que um fundo de crédito, um FI de crédito faz. Então, muitos fundos estão vindo com prazos indeterminados, apesar de todo mundo saber que a estrutura dele pode terminar em 30 anos. E é engraçado porque, por exemplo, tem fundos de energia que é transmissão e geração, que tem tempos diferentes. O tempo da transmissão é mais ou menos 30 anos. Essa é a média dos contratos. Os de geração, a média é 20 anos. Só que também já existe algumas modificações na lei que pode prever que esses 20 anos podem ser estendidos. Então, é um mercado que ainda não chegou nesses 20... É um mercado que de energias renováveis que acabou de começar também. Então a gente tem que entender que o pessoal está aprendendo ainda. Mas a maioria dos FIPS e ES que surgiram no mercado, e hoje a gente tem 19 listados na B3, surgiram como prazo indeterminado. Então, teoricamente, ele recebe sim, mas ele tem que chegar num ponto lá que ele tem que achar um outro projeto para investir. Da mesma forma que um CRI recebe o principal no final. Só um detalhe que o pessoal tem que conhecer também, é que por mais que o ativo, você tem um prazo de 30 anos, a duration desse ativo é mais ou menos 10 a 12 anos, tá? Então, não sei se o pessoal entende o que é duration. Duration é basicamente, como você recebe seu dinheiro picado no tempo, você não recebe toda a parcela no final, existe como se fosse uma equivalência, né? Você pega essa distribuição nominal dos vários anos e tenta fazer como se você fosse receber só no ano. Então, apesar de ter 30 anos recebendo uma pequena parcela, você, na verdade, se você ficasse com um título até o final e ele no final te pagasse tudo, era mais ou menos 10 a 12 anos. Então, tem essa questão também aí que o pessoal tem que observar. Certo, certo. Não, acho que você fez um bom comparativo, né, com o fundo de recebível, né, que também tem amortização, mas ele é prazo indeterminado, mas claro que para um gestor de um FIPE é muito mais difícil achar esses projetos de infraestrutura que normalmente são, esses projetos, os fundos têm que participar normalmente são leilões, né, porque são concessões públicas, né, Diogo? Positivo. Assim, duas coisas também. A maioria dos FIPS e ES, eles estão entrando no mercado não no pós-leilão. O que o pessoal tem feito? As gestoras têm entrado nele no período operacional. Então, o que acontece mais ou menos, só para o pessoal entender? É como se tivesse uma fase de desenvolvimento antes, né? Então, o pessoal faz o bid do leilão, né? O leilão acontece, tem época que acontece mais e menos, então o pessoal compra o ativo e vai fazer. Os FIPS e ES estão entrando como investidores, basicamente numa fase mais madura do portfólio. Ou seja, não correndo, a maioria dos FIPS e ES, é claro, não todos, alguns estão de dívida e tudo mais, mas a maioria dos FIPS e ES estão entrando com investimento. É como se ele comprasse por exemplo, a Taesa desenvolve tudo e ela quer ganhar um pouco do capital. O que ela vai fazer? Ela pega 40% daquela linha de 400 quilômetros e vende para o FIPE para capitalizar. É mais ou menos isso que ela faz. Então, ela continua como dona de 50%, que é onde gera um pouco de capital, mas ela consegue antecipar isso e o FIPE compra parte dela para receber o fluxo dos 30 anos. Tá? Porque o contrato só começa de verdade a partir desses 30 anos. Antes é só desembolso de caixa, que é essa a intenção do mercado. Então tem esse detalhe também, tá? Mas daí no caso, pelas normas aí do FIPE, não haveria problema dele entrar diretamente concorrendo numa concessão que o governo estaria fazendo. A questão toda é que essas concessões normalmente são muito caras, né, porque são áreas grandes, por exemplo, energia elétrica, né, transmissão ou mesmo geração, e ficaria inviável hoje, pelo tamanho do nosso mercado, esses fundos. E o risco, porque você não sabe qual é o retorno, né, você tem que dar os lances. Nesse caso, você falou, você já tem, quando uma Taesa ou uma Alupar, por exemplo, vende parte de uma linha de transmissão, o fundo já sabe qual é a taxa de retorno, né? Tem isso também. Assim, para falar a verdade,
tem um fundo que ele não está utilizando o FIPE propriamente dito. Aí ele usa o FIP por alguns outros, porque aí ele usa investidor profissional para alguma coisa assim, mas existem veículos que as pessoas também podem entrar junto no risco com a empresa. Por exemplo, quem faz muito isso, tem uma asset que chama Perfin, e a Perfin, tanto é que o fundo dela, que chama Perfin Apollo, ele foi sócio da Alupar junto em alguns leilões, e eles foram sócios, aquele sócio financeiro, só investia e a Alupar tomava conta. E depois que construíram, pegaram o veículo que eles tinham, que era um FIP normal, e transformaram no FIPE, assim. Só que porque antes também não estava existindo a lei. Então eles podem investir sim no começo, mas por questões de liquidez, e porque assim, nesse parte do começo, é como se fosse aquele fundo de desenvolvimento puro, que eu acho que hoje em dia o mercado de pessoa física não está preparado ainda, mesmo qualificado não está preparado. Que você investe aqui, só vai consumindo dinheiro. Você só vai receber depois que entrar em operação. Então você fica 3, 4 anos sem ver nada de dinheiro para depois sim ver o retorno, entendeu? Então tem essa questão também que você pode entrar ali também, mas o mercado hoje em dia de FIPE está entrando num momento mais assim. Teve algumas operações que o pessoal entrou aqui e simplesmente converteu para um FIPE que é mais popular, mesmo que sendo só para qualificado. A 20 também fez um movimento mais ou menos similar com isso. Criou um veículo, entrou como sócio e depois transformou nesse veículo onde... porque o FIPE ele tá um pouco focado também na renda, né? Por isso que eu acho que é um pouco semelhante ao fundo imobiliário. Então, muita gente não está disposto a correr o risco de desenvolvimento, apesar de poder, entendeu? E aí surgiu uma dúvida que você falou agora. Uma gestora, essas gestoras normalmente estão lá, a maioria em São Paulo, na região da Faria Lima e tal. De repente ela vai lá, estrutura um FIPE, ela entra como proprietário desse fundo de uma parte de linhas de transmissão. Quem que gerencia essa linha de transmissão? Não é o fundo, né? Normalmente, então, é uma terceirizada, uma consultoria que faz essa gestão? Exatamente. Tem algumas empresas que são especializadas em fazer a operação de linha, né? Então, por exemplo, tem empresa, por exemplo, a Perfin, que é um fundo que faz, eles têm a própria Alupar, né? Então, a Alupar toca essa parte para eles. Agora, por exemplo, outros fundos, como o XPE e o VIGGT, não. Eles têm um dos maiores players do mercado que fazem isso e eles contratam. Então, o mercado já sabe, já tem essa expertise de fazendo isso. Inclusive, você tem toda uma estrutura que você tem que montar, né, com relação à despesa operacional, para você entender um pouquinho lá. Mas, sim, você utiliza de um cara que é específico, que sabe muito bem operar essas linhas. Até porque é o seguinte, talvez o pessoal não sabe, mas as linhas de transmissão, por exemplo, existe RAPs, né? O que é RAP? É Receita Anual Permitida. Essa RAP é o que vai sendo anualizada de acordo com o IPCA, por exemplo. Essa RAP, ela é paga para a linha de transmissão pelo contrato do governo, só que você só consegue pagar dependendo da disponibilidade. Quem vê a disponibilidade é o ONS. Mas essa disponibilidade é o que vai te dar se você vai ganhar mais ou menos. Então, essas empresas já sabem como operar para que você tenha 100% de disponibilidade. Normalmente acontece que você consegue 99%, 99,5%. Essa é a média do que realmente o pessoal faz. E se você calcula essas RAPs, são receitas muito grandes. Tanto é que a margem de uma transmissão é de 88%, uma coisa realmente absurda no mercado. E como geração de renda, para mim faz muito sentido. Sim, então, até para o investidor entender, né, a gente já falou aqui que é isento de imposto de renda nos rendimentos, incluindo aí as amortizações e também no ganho de capital, que vai além até do que é o fundo imobiliário, claro, de novo, sempre é para a pessoa física, né, isso não é válido para os demais investidores. E o aspecto importante que você falou, que o investidor que decidir comprar o FIPE tem que ser investidor qualificado, né, então, infelizmente, ainda não é acessível a todos, e esse aspecto também é importante que você falou, não há essa regularidade, né, porque grande parte dos fundos são de renda aqui, nosso mercado imobiliário, você comprou a cota hoje, mês que vem você
já está recebendo lá, pingando na conta da corretora. Grande parte dos FIPs, aí, do que a gente está falando aqui, vai demandar um tempo, mas em compensação, que é a pergunta que eu queria te fazer, então, de parte do pressuposto então, que esse tipo de fundo, esses FIPs, são mais arriscados na média do que um fundo imobiliário, né? Obviamente renda variável, né? De novo, né? não é tá longe de ser renda fixa, e em compensação, a expectativa de retorno também deve ser maior, né? Então, ao longo dos anos, o que é esperado como retorno total aí para o investidor? Olha, eu vejo algumas TIRs de 16%, por exemplo, um número comum hoje em dia, alguns até porque os ativos estão com preço bem barato, é um IPCA mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 6. Por que eu estou falando esses números variados, 6, 7, 8? Porque depende também de como está o preço. Uma das coisas que é mais legal nesse mercado é que a maioria das empresas, elas colocam a referência elas colocam assim, ó, se você comprar nesse preço, a TIR que você está adquirindo é esse preço. É a mesma coisa que um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, você tem que chegar e fazer aquela avaliação anual. O FIPE também você tem que fazer a avaliação anual da linha, e aí com isso você consegue imaginar quanto de TIR o projeto dá para o preço do valor patrimonial e com isso você consegue exatamente ter. Uma das coisas que você falou, eu discordo só um pouquinho. Por exemplo, eu comparo muito um fundo imobiliário, um contrato típico, com esse contrato de concessão. Na minha cabeça, o contrato de concessão é melhor. Porque enquanto aqui eu tenho uma contrapartida que pode quebrar, que pode me questionar, aqui tudo bem, vamos falar, o questionamento pode ter nos dois. Mas aqui a contrapartida é praticamente federal. Então, em termos de segurança de RAP, de receita, eu tenho uma segurança muito maior nos FIPs e ES. A questão é que se você quer uma coisa de renda que vai pingar ali todo mês, aí a gente tem uma diferença. Mas em termos de segurança, hoje em dia, pensando no ativo mais de longo prazo, né? Comparando um contrato atípico, por exemplo, de 10 anos, com um contrato de concessão de 30 anos. Na minha visão, o contrato fica um pouco mais seguro. A grande questão é o seguinte, como o mercado ainda não está tão líquido, você vai ter problema de liquidez, então você pode ter alguns outros problemas de saída. Mas em termos de segurança de estrutura, a gente passou por vários problemas de impeachment e tudo mais, de falta de energia, de excesso de várias coisas, e mesmo assim, esses tipos de contrato não foi mudado e foi uma contrapartida excelente. Uma boa tese é só olhar para o Covid, que tanto é que o governo, para garantir que as transmissoras e geradoras sejam realmente pagas, criou um fundo lá justamente para tirar disso, porque ele tinha falado para as distribuidoras não fazer. Então, assim, é um mercado que se provou muito sólido, e assim, eu comparo com o mercado atípico, eu prefiro quando eu vou comprar um atípico agora, eu penso duas vezes quando eu olho para o FIPE, sendo bem honesto. Não, quando eu falei risco, é um risco global, porque você tem risco de preço, você tem risco de crédito, você tem risco de liquidez, né? Enfim, acho que, como você falou, o risco, na minha percepção, no sentido às vezes, de liquidez, às vezes, não sei como é que é a análise também dessas debêntures, né? Mas tem ali um risco de crédito, enfim. Mais nesse sentido, mas como você falou, o investidor tem que ter a paciência, mas ao mesmo tempo tem essa segurança, até porque tem uma segurança de um serviço que é essencial, regulamentado pelo governo, né? A coisa bem, como você falou, ela é bem amarrada, né? Enfim, nesse sentido, traz essa segurança para o investidor. A questão toda é que o investidor tem que ter essa paciência de esperar, né? Que, de novo, é um investimento também de longo prazo, né? Mas muito bem colocado aí, Diogo. E como é que você avalia um FIP, já com a tua experiência, você já está há um tempo aí estudando? Assim, de forma geral, né? A gente não tem muito tempo, né? Mas de uma forma resumida, para a gente poder entender pelo menos assim o básico. O legal de FIPE, assim, primeira coisa que eu quero que tira da cabeça de quem vende fundo imobiliário. Quem vende fundo imobiliário pensa assim, dívida é ruim. Dívida é ruim. O endividamento normalmente é ruim. Por quê? Porque você não tem uma segurança tão boa da contrapartida. Quando eu vou num mercado, quando eu vou para o mercado de transmissão, o mercado de geração, e até todos os mercados de desenvolvimento nessa área, eu tenho uma estrutura de 30-90. O que é esse? Não, 30-70, desculpa. 30% de equity para
70% de dívida. Só para você ter ideia, a maioria dos fundos imobiliários, você praticamente só usa capital próprio. Então, a estrutura assusta um pouco a pessoa. Então, o que eu falo como que a gente vai analisar um ativo? Basicamente, seguindo umas regras semelhantes. Eu tenho que pensar na qualidade. Agora, a localização fica tão importante? Aí que muda. A localização não vai ser tão importante, mas quem opera o ativo vai ser muito importante. Da mesma forma que a qualidade do ativo é importante. Tipo assim, o ativo de geração, ele gera um beta maior, só que ele tem uma estabilidade um pouco maior. As transmissoras têm ganhos menores, mas tem betas, tem alfas bem menores também. Então, esse mix que vai fazer a diferença. Então, você tem um tipo de estrutura onde você consegue, por exemplo, fazer uma conversão por uma taxa de juros e fazer essa comparação. Então, a gente compara pela taxa de juros para avaliar o ativo e depois vai avaliar operacionalmente o ativo, se o ativo faz sentido ou não. E operacionalmente, eu acho que todo mundo pode, putz, é difícil pra caramba. Não. Por exemplo, se a disponibilidade mantém, essas coisas nesse sentido, entendeu? Sim. E como é que são os números? Duas questões que é importante também. Primeiro, os números do mercado, né, quantos fundos listados, como é que está isso a liquidez, e como é que funciona também, qual é a média, a taxa de administração, as gestoras cobram performance, elas também publicam relatório gerencial mensalmente dos fundos? Pô, boa pergunta. Hoje em dia, os FIPS e têm 19 FIPS listados, e de FII Infra tem só 3. O mercado ainda está bem incipiente nisso. Não tem as informações, não tem tipo um clube FI para FIP. Vai, Rodrigão, vamos começar. Tô brincando aí, pessoal. Mas assim, não tem um lugar que reúne informação. Você não tem a facilidade do clube FI. Como é que hoje em dia eu faço? Cara, eu vou no site de cada uma das igual o Rodrigão fazia no começo, de lá no site cada um pegar, vasculhar tudinho, é assim hoje em dia que é o mercado. Então, as informações existem, é possível fazer essa análise, a maioria dos sites estão muito bem construídos, mas você não tem uma forma de consolidar. Então, por exemplo, você comparar A com B, você tem que anotar todas as informações de A, anotar todas as informações de B e fazer o comparativo. Né? Não tem também um lugar igual os fundos net para todo mundo colocar. Então tem várias questões assim que complicam. Então assim, a liquidez, você falou também que eu ainda não comentei. Por exemplo, tem fundos de 1 bilhão, tem fundos de 900 mil. Então é um mercado que está similar ao fundo imobiliário em termos de tamanho. Como a liquidez ainda está só para qualificado, por exemplo, um dos fundos que tem mais giro hoje em dia tem 2 milhões, que relativamente é comparado a um fundo do mercado de FI também. Tem ativos, teve um ativo, por exemplo, que tem 1,2 bilhões, mas ele só gira 1,5 milhões. Então a gente tem uma certa liquidez, então o mercado, mas ainda está muito aquém dos fundos imobiliários. Principalmente por conta dessa questão ainda, na minha visão, do qualificado. Isso atrapalha um pouco. Aí eu perguntei também a questão da taxa de administração. A taxa de administração, basicamente, ela tem padrões mais ou menos iguais. É na faixa de 1,2, 1,4. Eu já vi algumas com 1, mas assim, é mais de 1, normalmente, e não cobra taxa de performance. Mas é claro que uma ou outra pode cobrar e tal. Eu acho que eu vi um caso só que eu acho que cobra mais ou menos 20% acima de um spread de IPCA mais 7. Tá? Mas eu acho que é só um dos casos que eu vi. A maioria cobra uma taxa de administração um pouquinho mais salgada e tem eles fazem mais ou menos assim, eu só compro ativo que me dá mais que isso de, tipo, uma NTNB mais spread de 300 para entrar no meu portfólio. Então eles dão esse indicativo aí pro pessoal. E hoje, dentro dos documentos que você falou, então hoje é mais tranquilo, apesar de não ter um clube FI, né, equivalente, hoje são somente 19, né, então de certa forma também isso facilita, não são mais de 350 fundos aí listados, né, no caso dos fundos imobiliários. Então, existe um documento que as gestoras publicam, um relatório gerencial que facilite a leitura do fundo? Sim, normalmente elas têm um relatório gerencial, sim. Elas têm os comunicados da mesma forma, só que, por exemplo, o informe de renda, o aviso ao cotista, não tem.
Então ele vem como um comunicado. O relatório gerencial tem gestora que fala mais e gestora que fala menos. Inclusive tem gestora que faz o que a gente chama de planilha de fundamento, que ficou muito famoso nesse mercado. Você consegue ver o resultado por operação. Então, ainda também, a mesma coisa, acho que do mercado no começo. Não tem uma padronização ainda. A maioria informa, alguns informam um relatório gerencial como se fosse uma lâmina de fundo. Então, é uma informação bem simples que só vê, basicamente, o rendimento. Né? Enquanto outras, não, falam operacionalmente e tudo mais. Ainda não tem uma padronização e eu acho que como não tem muita comparação, ainda está um pouco complicado nesse sentido. Diogo, uma última pergunta aí que a gente tem tempo aqui. Você falou muito, a gente conversou muito aqui do mercado que a maioria conhece, até alguns até via mercado de bolsa, você citou algumas empresas, eu também gosto bastante, que são de capital aberto, nós estamos falando do segmento de energia, transmissão, geração, como você falou de Taesa, Alupar, que são transmissoras, mas tem a Edge lá, que também trabalha com geração, que é uma boa empresa, bastante conhecida no mercado, mas tem também porto e saneamento, né, básico, que pode entrar, e existe já fundos, e aí a avaliação é totalmente diferente, né, que nem no mercado, uma coisa é logística, outra coisa é shopping, aqui é a mesma coisa, né, energia tem a ver com saneamento e porto muito menos ainda, né. Basicamente, assim, porto a gente vai olhar mais para o mercado, para o PIB e para como está a exportação, como está preço de commodity, porque a commodity bombando, incentiva a quem produz, né, produz minério de ferro, produz soja, alguma coisa assim, a ir para o mercado externo, e aí o porto é utilizado mais. Quando a gente está falando de energia, a gente tem tantos leilões e alguns contratos já meio fixos, né? Então a gente sabe que a infraestrutura do Brasil tem que crescer, até para acomodar mais empresas e o país crescer. O saneamento é talvez o setor mais novo, porque o marco do saneamento, que, por exemplo, para a energia aconteceu mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, o marco de saneamento veio agora. Qual que é um problema que eu vejo no saneamento, mas que eu acho que o pessoal já está começando a resolver? É o que eu chamo de contrapartida, né? Enquanto eu fico muito seguro nos FIPS de transmissão, por contrapartida federal, no saneamento eu posso ter município e posso ter estado. Então, a gente tem que organizar isso, e é isso que foi, por isso que o marco foi tão importante, até para poder desenvolver esse segmento também. Acho que eu respondi, né? Sim, com certeza. Bom, Diogo, a gente teria aqui muito mais tempo ainda para poder falar. É um veículo de investimento novo, né, principalmente os FIPs que a gente está tratando aqui. Como você falou, 19 fundos, o mercado está começando, mas é importante que te faça essa divulgação aqui também para a nossa audiência, do mercado de renda variável como um todo, principalmente o FIP, que tem algumas características que a gente viu aqui, dessa questão sempre da preocupação de geração de renda, mesmo que não seja com essa regularidade, né, que é o fundo imobiliário em grande parte das vezes, né. Então, antes de encerrar aqui, então, nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais. Tá, valeu. Assim, o mercado, ele está amadurecendo, então a gente está como se voltasse ali para o mercado de fundo imobiliário no começo. Existem várias sinalizações do governo que o mercado de infraestrutura vai precisar crescer. Então, entrando nesse tipo de mercado, faz sentido pensar que a liquidez deve aumentar. Então, eu acho assim, é um mercado para você ficar de olho. Existe diferença entre investir em empresa e investir em FIPE? Existe muita diferença. O FIPE, você sabe exatamente o projeto que você está entrando e você sabe exatamente assim, você sabe muito próximo quanto que é a TIR do projeto. Enquanto você investe numa ação, você não tem. Então, assim, em termos de diversificação de portfólio, faz muito sentido você conhecer também esse ativo de renda. Porque ele, no FIGI, como você pega só operacional ativo, a maioria, você consegue também ter essa visão. Um outro detalhe que eu falo é que, assim, por mais que ainda não está normalizado, você não vai receber todo mês, alguns FIPS e ES estão se comprometendo e têm conseguido fazer isso a pagar uma regularidade um pouco maior, a cada 2 ou 3 meses. Então, para quem quer renda e não quer ficar sem saber a cada 6 meses, esse também é um ativo. Então, é um mercado que está crescendo, um mercado que está incipiente ainda, mas as sinalizações são muito positivas e que vai fazer com que esse mercado cresça cada vez mais e a gente chegue, talvez,
o que precisa mesmo, tão grande quanto o mercado fundo imobiliário, que também precisa crescer, né? Eu acho que os dois crescendo, para mim, é o caminho certo. Faz sentido muito investir em fundos imobiliários. Eu acho que a diversificação que promove investir em imóveis é espetacular, mas também eu fico ali de olho num dos ativos ali que ninguém está de olho. Pô, uma transmissora com uma boa taxa, com uma regularidade, com baixo risco, pô, também vale a pena entrar no meu portfólio. Então tá certo, Diogo. Então, de novo, obrigado aí pela tua participação aqui no nosso programa. Então, quem sabe até você não possa escrever um artigo para o nosso blog, para ter um conteúdo adicional aí sobre esse assunto, né? Para a nossa audiência entender um pouco melhor ainda, além dessa entrevista aqui. Fechado. Não, legal. Então, lembrando novamente, né, que quem tiver interesse na consultoria do Diogo está disponível no nosso site, no Clube FI, né? Ele também faz consultoria de fundos imobiliários, então é só na aba lá, produtos e serviços, consultoria, é só agendar um horário lá, você vai ter acesso a esse serviço com o Diogo. E então, para a nossa audiência aí, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo novo. Então, um grande abraço para vocês aí e até o próximo programa. Até mais!